Olá, que a paz no nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Para mim é uma honra muito grande e uma alegria participar dessa reunião virtual por primeira vez na Irmandade Espírita José da Luz, em Mesquita, no Rio de Janeiro. Principalmente porque hoje teceremos alguns comentários breves acerca da morte, essa grande e desafiadora da emotividade humana. Falar de morte, às vezes, não é uma tarefa muito fácil para algumas pessoas, porque trazem em si tabus que os envolvem de tal forma que têm dificuldade, inclusive, de falar a palavra morte. Nós espíritas deveríamos, em princípio, ser um pouco diferentes e poder trabalhar melhor esse assunto, já que temos o esclarecimento da doutrina sobre a morte. Mas, infelizmente, não é a realidade. E a grande maioria dos espíritas não só teme a morte, como temem os espíritos, por incrível que pareça. Eu, em particular, desde pequeno, desde tenra idade, lidei muito próximo da morte. Primeiro, pela criação que meu pai nos ofereceu, trabalhando em nós esse sentimento, trabalhando em nós esse envolvimento de maneira muito tranquila. Tive a oportunidade, desde os 12 anos, acompanhar desencarnações, por mais estranho que isso possa parecer, até que a morte ceifou a vida do papai, nos fazendo experimentar na prática aquilo que a gente sempre via na teoria. E mais recentemente, fomos convidados pela vida para enfrentar de frente a Covid, que hoje é a maior responsável pelo medo da morte na grande maioria das pessoas. O medo, que é esta emoção básica, que nos acompanha desde que nós somos seres humanos e que é o responsável principal pela nossa existência, porque o medo, entre outras coisas, nos ajuda a preservar a vida. E foi o medo que nos ajudou hoje a dominar o mundo, no sentido de que antes tínhamos medo de tudo, hoje nós já temos mais controle disto. E é uma emoção que está ligada diretamente à morte. Segundo a nossa Joana de Ângeles, todo medo deriva do medo da morte. Por exemplo, nesse momento de pandemia, onde o medo da crise econômica, de se perder o emprego, polula a cabeça de muita gente, nós tememos isso porque se ficarmos sem trabalho, ficamos sem dinheiro, ficando sem dinheiro, nós não temos condições de comprar comida, remédio, obviamente, a morte. O próprio medo da Covid é porque, em se pegando a doença, alguns acham, se estará afadado à morte. E não deveria ser assim, porque o contrassenso é que a morte é um processo natural, que todos estamos fadados a ela e sabemos disso, até mesmo porque nós começamos a morrer no exato momento em que nascemos. Mas nós tememos que a morte ceife a nossa própria vida orgânica de maneira surpreendente. Tememos que ela se aproxime dos nossos entes queridos, porque enfrentar a morte de um ente querido não é fácil. A ausência causa um grande vazio. Olhar a cadeira vazia, a mesa posta, as roupas no armário, realmente é uma dor que só entende aquele que já passou. Mas nós trazemos esse medo da morte como um sentimento ancestral, que nasceu, segundo Joana de Ângeles, dos primórdios, enquanto àquela época, como homens das cavernas, ainda sem muito entendimento lógico, víamos tombar um ente querido inerte e ele desaparecer putrefando-se, causando um horror, um pavor, que iniciou ali o medo da morte. Depois tivemos o contato da teologia oficial, que impôs à morte rituais e símbolos, trazendo a ideia do velório, das velas, do negro, do luto, da necessidade do choro. E muito pior, com a contribuição mais lamentável de todas,
apresenta à humanidade uma criação do inferno, do castigo eterno, daquele local que, teoricamente, qualquer pessoa que se cometesse um pecado iria sofrer eternamente. Essa ideia do castigo eterno é um dos maiores causadores de pavor, porque se isso fosse verdade, todo mundo temeria morrer, porque ao cometer o menor dos deslizes, o menor dos erros, estaríamos fadados por um Deus cruel e castigador a sofrer eternamente. Mas não foi isso que a doutrina espírita, ao chegar em 1857, apresentou ao mundo. Porque ela já chegou chegando e matou a morte. O Espiritismo elucida que a morte é apenas um fenômeno físico que nos permite o recomeço após uma jornada reencarnatória que nem sempre logramos êxito. Essa fase, essa etapa que é a morte, ela é necessária para que demos continuidade às nossas tarefas, visto que o nosso corpo físico tem prazo de validade. Com os anos, nós vamos perdendo a tonacidade, a vivacidade, a energia, a vida orgânica. E ficando limitados, não tendo como continuar a viver. Então a morte nos renova. Nos tira dessa condição orgânica e nos traz novamente uma nova oportunidade com a reencarnação. E por mais que seja difícil a separação de um ente querido quando a morte os visita primeiramente, a doutrina espírita nos elucida, primeiro na teoria, pela lógica, que essa separação não é constante, eterna, até mesmo porque não coaduna com a lógica. Deus seria masoquista se ele fizesse o amor, a família, a fraternidade, e depois criasse a morte para separar todos que se amam. Deus não faria isso de maneira nenhuma. E a doutrina consoladora nos garante, através do laboratório da mediunidade, que sim, a morte é apenas uma transição que nos proporciona separações momentâneas. Que muitas das vezes os nossos entes queridos continuam conosco e que sim, pode comunicar de maneira sutil até uma maneira total. No entanto, nesse momento de crise, o medo da morte ganha contornos ainda muito mais acentuados. Segundo os psicólogos, o medo da morte é o maior agente complicador dos sintomas da Covid. A maioria das pessoas temem, por desinformação, adquirir a doença, se contagiar, porque acreditam, erroneamente, que pegar a testagem positiva de Covid já é trazer junto o atestado de óbito antecipado, e não é verdade. Eu sou uma prova disso. O segundo é porque a pessoa que pega a doença acha que vai desencarnar, sendo que os índices de morte de Covid, felizmente, contrariando as previsões mais pessimistas, não chega a 1%. Não que eu esteja desvalorizando as vidas que se foram, jamais. Eu estou dizendo que os números dizem que não há necessidade desse medo. No entanto, nós ainda mantemos o medo da morte, porque enquanto na carne, nós infelizmente ainda vivemos como se fôssemos corpos que tivéssemos almas. E nós vemos isso inclusive, lamentavelmente, nos espíritas, que geralmente falam assim, não, porque quando eu morrer, o meu espírito vai para tal lugar. Como assim? Quando você morrer, ou você, o espírito, vai, porque o corpo fica. Porque o normal é dizer assim, não, quando eu morrer, eu, o espírito, vou para tal lugar, o meu corpo fica. Mas isso mostra o quanto as sensações físicas que nos envolvem enquanto encarnados nesse mundo material são fortes, fazendo com que muitas vezes nós achemos que a vida é essa e vivamos para essa vida. E esse é o ponto, porque as pessoas que mais vivem para a matéria, as pessoas que mais vivem pelos prazeres da matéria são justamente as pessoas que mais temem a morte, principalmente nesse momento. Outro motivo de temor é o nosso instinto de conservação da vida, que todos nós somos dotados e que nos auxilia a preservar a vida orgânica e que, entre outras coisas, nos traz esse temor da morte.
Mas eu me lembro do nosso Chico, que disse que nós não precisamos temer a morte, porque nós morremos todas as noites, demonstrando a amorosidade divina em nos fazer uma espécie de estágio todas as noites ao adormecer. Porque, segundo Chico, a morte natural, frisa-se natural, é como adormecer. Nós vamos deitados à cama, ficando sonolentos, entrando naquele estado de torpor, sem saber se estamos acordados ou dormindo. De repente a gente começa a ouvir vozes e quando menos percebemos, abrimos os olhos e o dia amanheceu. A morte natural é isto. Uma passagem suave e sem dor, sendo a morte apenas uma transição de estados. A morte acontece de maneira que nós vivemos. Chico elucidou, através de Emmanuel, que nós morremos exatamente como vivemos. Morrer é a consequência natural do que se viveu. A chegada no além daquelas pessoas que trouxeram uma vida pautada em valores nobres, sem vícios, uma vida humana no sentido de lutar para corrigir os seus equívocos, as suas paixões, no sentido de tentar ser honesto, de ser uma pessoa proba, faz com que a chegada no além seja bastante jubilosa, rodeado de pessoas, de entes queridos, que vêm sim nos receber a todos. Já aquelas pessoas que vivem uma vida viciosa, promíscua, voltada apenas para os ganhos materiais, ao desencarnar, encontrarão as mesmas almas, os mesmos ambientes, as mesmas classes de espíritos que cultivaram durante a vida. E isso não é um castigo divino, uma punição. Não, não. Deus é amor, como disse João Evangelista. Isso, na realidade, é uma construção nossa. É uma escolha nossa, como disse Jesus, anotado em Mateus capítulo 16, versículo 25. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la. E aquele que perder a vida em meu nome, ganha-la. O que isso quer dizer? Equivocadamente, muita gente disse, olha, o fulano venceu na vida, porque olha o patrimônio que ele juntou. Fulano venceu na vida, que é uma pessoa bem-sucedida. E segundo Jesus, não. Perdeu a vida. E ao contrário, aqueles que perdem a vida no sentido de não focar ela apenas nas coisas materiais, mas focar principalmente nas coisas espirituais e principalmente pelo Evangelho, aos olhos dos homens, perdeu a vida. Mas aos olhos de Deus ganhou a vida. E aqui ninguém condena o patrimônio, o dinheiro, nada disto. Nada que existe no mundo é pecaminoso, sujo ou de mau uso. Se Deus nos proporcionou, é porque é para o nosso bem. O que a doutrina espírita nos elucida que o problema não é ter coisas materiais. O problema é como nós usamos as coisas materiais. O problema é nós deixarmos aquilo nos possuir ao invés de nós possuir aquilo. Portanto, é o uso. E é por esse motivo que tanto o Espiritismo nos convida à mudança interior, a famosa reforma íntima, pois somente ela nos garantirá um futuro realmente de delícias. Aqueles que respiram valores nobres, que respiram uma vida espiritual, lidam melhor com o fenômeno da morte, tanto para si próprio quanto para os familiares. Pois quando nós reconhecemos, entendemos o que é esse processo segundo a explicação da doutrina espírita, automaticamente nós mudamos o nosso olhar. Os nossos valores começam a nos abastecer da certeza do futuro, do amor e da justiça divina. E assim vamos nos fortalecendo, entendendo que de verdade ninguém morre. Portanto, meus queridos, trabalhemos para vencer o medo da morte. Mas não tem como vencer o medo da morte como mágica, como um botãozinho que você liga e desliga. Nós precisamos cultivar as coisas do Espírito. Desculpe. Precisamos entender que a vida é um processo natural
e salvo aquelas condições onde a pessoa busca a morte com as próprias mãos, que segundo espíritos como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros, levaram uma vida de vícios, de riscos, uma vida sedentária, de alimentação equivocada, errada, levaram uma vida pautada apenas na matéria é, por definição, suicídio, e isso traz um outro tipo de morte. No entanto, devemos entender que Deus é Pai. E Deus é tanto amor que Ele sempre deixa uma saída para que até mesmo nessas condições nós não precisemos sofrer. Pedro disse em sua primeira epístola: o amor cobre a multidão de pecados. E é através do amor que nós podemos transformar a nossa vida e vivenciar melhor a vida orgânica para podermos entrar melhor, ou melhor, voltarmos melhor à vida espiritual. Eu agradeço muito pelo convite, pela confiança. Rogo a Jesus que possa nos abençoar a todos, o nosso movimento espírita e o Brasil inteiro e, por que não, a nossa terra. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado e que assim seja.